O próximo assunto que eu quero trazer, o Becker até já comentou, é sobre o GE, né, fez como se fosse uma investigação, uma apuração de como vários jovens atletas brasileiros de futebol vão para a Europa e depois tem um retorno muito rápido, né? Então ele traz ali três nomes de destaque, né? Adson, que está voltando para o Vasco, Gabriel Veron, que voltou para o Cruzeiro, e o Gabigol, que todo mundo lembra disso, né? O Gabigol talvez seja o grande destaque nessa matéria. Então ele consta ali que 71 jogadores abaixo de 23 anos foram à Europa e retornaram, né, após um curto período. E, e daí aqui no primeiro parágrafo já traz que o Adson está retornando, Douglas Mendes, não faço ideia quem é, mas está retornando para o Bragantino, Gabriel Veron para o Cruzeiro, Rildo para o Juventude e Robert Renan para o Internacional, depois de uma passagem bem curta. E ao longo de toda a matéria, ele traz caso a caso cada jogador. Então, por exemplo, o Adson fez só 8 jogos pelo Nantes. Gabriel Veron já foi um pouco mais, fez 28 pelo Porto. O Robert Renan fez 17. O Paulinho, que ano passado estourou no campeonato brasileiro, ele fez 79 em 4 temporadas, mas fez apenas 9 gols. Né? Não teve uma boa adaptação no Leverkusen. Grande Yuyu do XBL. Do Chablas. Fez apenas 14 jogos e 6 gols. E assim vai. Né? Tem o Pedro. Porra, Pedro, 4 jogos só pela Fiorentina. Eu vou deixar aqui, ninguém liga pro Viseu. Eu vou deixar aqui no Gabigol, que talvez é o cara, como eu falei, o cara que tem grande destaque nisso, porque não tem como a gente não falar que o Gabigol não jogou bem no Brasil. O Gabigol foi um grande destaque, tanto antes desse período na Europa quanto depois. Foi para a Internacional e todo mundo achando que ia dar certo. Teve apenas 10 jogos na Internacional e um gol. Foi para o Benfica emprestado, fez 5 partidas apenas e também um gol. E voltou para o Brasil. E parece que não, ele não tem lugar na Europa para ele. Então eu queria saber de vocês como que vocês veem toda essa movimentação entre o atleta jovem ir para a Europa, não parecer formado ainda e daí depois ter que voltar porque não tem espaço para ir lá. O Becker pode começar porque o Becker já tinha até tocado nesse Mencionado assunto. antes. Cara, e eu acho que tem jogadores que são feitos para jogar no Brasil. São feitos não, né? Não é Uhum. feito numa máquina, né? No computador, mas eles são feitos para jogarem no Brasil. O próprio Gabigol é um exemplo. Tipo, ele não tem espaço na Europa, acredito que nunca vai ter. E é aquilo. Lá os times são muito maiores, tá ligado? Tá, ele saiu do Santos. Beleza, é um time grande, é o Santos. Mas o cara tá indo pra Inter, tá ligado? É outro patamar. Então lá vai ser muito mais pesado em todos os quesitos. Mas em específico ali do Gabigol, cara, é fazer um gol só em quantos jogos? 10, 5? Não lembro mais. 10 fez um e 5 e fez um. Isso. É maluquice, tá ligado? Porém, cara, não sei se é má formação, mas é que também lá. Caiu. Foi mal, desculpa. Não, tranquilo. Mas continuando, apesar de ser um campeonato brasileiro muito mais corrido, né? Muito, como a gente tinha falado lá no início, é um campeonato, na verdade, não era que a gente tinha falado, eu estava editando o vídeo e vocês falaram na live que eu vi. É um campeonato inchado, né? Que foi a palavra que o Ricardo usou. Apesar de ser um campeonato inchado e ser relativamente mais difícil, cara, tu tá na Europa, é outro patamar, tá ligado? É fácil não dar certo. Uhum. Tem que ser realmente acima do nível, tem que ser um Vini Júnior, tem que ser um Rodrigo, um Neymar, entendeu? E milhares de exemplos de jogadores brasileiros. Tem que ser muito bom, tá ligado? Coisa que talvez esses jogadores não são nível europeu, mas nível brasileiro sim. Porra, o Gabigol do Brasil é o Gabigol, tá ligado? Não tem jeito.
Sim. Apesar de nesse último ano aí ter toda essa questão aí do Flamengo não ter atingido suas metas e tal, Uhum. treta com o Tite, agora que, né, não tá jogando tudo isso, tem toda essa questão do Corinthians, especulação. Mas, cara, né, ele é o Gabigol. E dos outros ali que apareceu na matéria eu não conheço tanto. Você Uhum. falou ali do Paulinho que jogou pra caralho no ano passado. Foi o que eu falei, é isso. Tem jogador que é feito pra jogar no Brasil, que acaba Sim. não tendo muito espaço na Europa, mas não deixa de ser um jogador bom. Mas a zoeira tem que ter. É que o grande ponto é assim, claro, tem atletas que são feitos para jogar no Brasil, mas tem atletas que eles têm espaço em equipes menores, talvez, na Europa, né? Que eu acho que é o caso do Gabigol, se ele tivesse insistido, né? Tem até uma participação do Jonas, né? Jonas que jogou no Grêmio, jogou no Benfica. O Jonas ele participa de um programa Bola da Vez, se não me engano, da ESPN, e ele fala sobre isso, né? Ele estava na época no Benfica e ele recebeu o Gabigol e parece que o Gabigol estava se achando demais, né? Ele achava que era muito para aquele time, então era meio que obrigação do time colocar ele como titular. E não é assim, cara, né? Você não chega hoje numa empresa e quer ser, pô, o dono da empresa. Não, você tem que ir crescendo, né? Você tem que se acostumar e tal. E daí parece que o grande problema do Gabigol foi esse início no Benfica, que ele já queria chegar jogando como titular, foi barrado algumas vezes, foi jogando 15 minutos, daí depois jogando um pouco mais e tal. E daí depois dessa quinta partida ele falou: "Não, quero voltar pro Brasil. Então, se for para ser assim, eu quero voltar pro Brasil." E claramente o Gabigol ele teria espaço, se não em grandes equipes, mas sei lá, no Newcastle, por exemplo. Ele seria um bom atacante pro Newcastle. Pro. Sei lá, sabe? Mas eu acho que ele não deu tempo de desenvolvimento mesmo. Rafa? Eu acho que é muita estrelinha. É Não, muita estrelinha não, pro não cara. só do Gabigol, Ele. mas dos outros É, também. não, sim. Na verdade, assim, também o que eu vejo é. Os jogadores do Brasil, eles saem com. Com. Como é que eu posso dizer? Não nível básico, mas é. Vamos dizer assim. O ensino fundamental completo. Uhum, Daí ele evolui um pouquinho mais, é o ensino médio, beleza. Mas quando o cara vai para fora, por exemplo, o que aconteceu com o Vini Júnior, com o Neymar, com o Rodrigo, o que vai acontecer agora com o Endrick, que vão ser estruturados pelo time que ele vai ser contratado, é outra história, porque ele já vai sim, ter ambientação, vai entender como é que funciona, vai ter outro. É completamente diferente. Eu lembro é uma comparação meio aleatória, mas a diferença do Goretzka quando era do Schalke e depois foi pro Bayern. bem. Uhum, Cara, é outro jogador. Você olha assim, a foto é um raquítico no Bayern de Munique uhum, que parece tomar um anabolizante. Então, assim, o cara não adianta querer chegar lá, eu sou foda e eu vim pra sim. fazer chover aqui. Não, mas não é o Campeonato Brasileiro que você foi bom ali em um ano, mas que é a Europa, que é outra história. É literalmente você sair do ensino fundamental e ir para o ensino médio ou para o técnico ali numa escola diferente. Não adianta você querer ser É, o fodástico e ser um pé rapado ali, desconhecido do mundo. é que eu acho que Então, muitas vezes tem alguns jogadores que, por terem esse interesse de clubes europeus, eles não têm sobe do a salto. dimensão do que é, sabe? É, Então, porque exato. a gente tem alguns jogadores do São Paulo mesmo, né? Que saíram, não estão em grandes clubes, mas eles permanecem na Europa, né? Que é o caso do David Neres, por exemplo. Ele foi, jogou no Ajax, agora tá no Benfica. Ele talvez E o entendeu Anthony, isso, né? Que o Anthony tá no Manchester United, daí é foda, né? É um time muito grande. Mas o David Neres, ele entendeu que talvez o nível dele não era pro Real Madrid. Talvez o nível dele não era para o próprio Manchester United, que querendo ou não é um time grande da Europa.
Ele foi no Ajax, jogou muito bem, se machucou, daí depois voltou mal, mas ele tá bem no Benfica, né? É, a gente teve o caso do Luiz Adriano, não é Luiz Adriano, puta, que tá no Luiz Flamengo agora. Felipe? Não, que tá no Não, pera aí. Flamengo, que saiu Luiz do Santos. Araújo. Luiz Araújo. Mesma coisa. Ele entendeu que o caminho dele não era aquele e agora tá no Flamengo, beleza, mas ele jogou mais tempo na Europa do que o Próprio Gabigol. Gabigol. O Thiago O Mendes Tyson. também, Tyson, o Luiz Adriano que a gente falou, né? O Luiz Adriano Uhum. jogou muito no Shakhtar, tanto que ele tem recorde na Champions League. E aí, será que não era muito melhor pro Gabigol, às vezes, jogar em uma equipe menor, mas daí ter esse destaque daí e ir crescendo na carreira? Claro, ele tá no Exato. Flamengo, tá ganhando muito dinheiro e tal. A carreira do Gabigol no Brasil, ela é muito boa. Mas sempre vai parecer que faltou alguma coisa. Quando você falou Então, ali eu do. vejo isso. Opa, Pode pode falar. concluir. Não, fale. Você Quando falou você do falou jogo. do Goretzka, eu lembro muito do Lucas na época. O É Lucas saiu verdade. muito magro, foi pro PSG, que não era o centro das atenções na época, e teve um crescimento muito grande. De novo, não é um Bayern de Munique, jogou ali no PSG e no Ajax, mas teve uma carreira sólida na Europa. Pode concluir, Rafa. Na verdade, assim, tem vários jogadores brasileiros espalhados ali pela Europa que você nem imagina, assim, tipo, pô, caraca, já faz 5 anos, faz 10 anos que o cara tá jogando ali. E, assim, não precisa ser o pica das galáxias. Eu só- Ao invés, acho que também que faltou ali um pouco pro Gabigol é se ambientar o ambiente, né? Ele queria que o ambiente se adaptasse a ele. É, Mas a terra não gira em torno dele. Então ali faltou ele se adaptar um pouquinho, ele querer mudar um pouquinho, porque tinha a grande expectativa quando ele foi para lá. sim. Quantos jogadores a gente não vê aí que, por exemplo, tem algum jogador que tem saído recentemente aqui do Brasil que foi para fora? Vinícius Não Júnior e vem nenhum Rodrigo, nome. cara. Vinícius Júnior, por exemplo, passou um tempo meio off, foi jogar no Castilha, Sim. foi um E tempo ali entendeu o muito. processo. Exatamente, foi o que faltou pro Gabigol, não entendeu ali o processo que tem que pegar ritmo, tem que pegar ritmo de casa, Né? não é. E ainda foi para uma Internazionale, é um time gigantesco. Campeonato italiano, que é um dos campeonatos mais físicos que tem na Sim. Europa, nossa senhora, pedir para ser engolido ali. Foi engolido pelo time, não aguentou, não rendeu e voltou pro Brasil. Vou dizer a zona de conforto dele. E claro, a gente está falando da parte esportiva, né? Mas tem diversos outros fatores também que influenciam, né? E eu acho que isso, o que eu vou falar agora, acaba influenciando todos os outros é, brasileiros, né, que saem do Brasil. É que aqui é muito diferente, né? A nossa comida é diferente até na América do Sul. E daí você vai para a Europa, que é um contexto totalmente diferente. Ah, mas a Itália cozinha muito bem. Beleza, mas tem cara que precisa do feijão com arroz. E não vai ter o mesmo feijão, não vai ter o mesmo arroz. Tem a questão de temperatura, tem a questão que às vezes você está muito longe da família. Um caso que eu acabei de lembrar agora, que talvez não tenha nada a ver com o que a gente comentou dos casos, né, dos motivos, mas é o Scarpa. O Scarpa foi um pouco mais velho para a Europa, mas daí foi um motivo financeiro, parece que desviou um pouco ele. Então, tem o ponto esportivo, né, que influencia bastante, que às vezes você não chega preparado ou às vezes você não quer entender qual que é o teu papel naquele clube. E, e tem também o ponto de às vezes outras motivações.